E aí, minha gente, tudo bem? Você precisa saber do que aconteceu de extraordinário, de emocionante, não vou dizer da última vez ou a penúltima, que eu tive lá no São Vicente. E com esse vídeo, que recentemente ele fala que ele já passou, ele usa um termo lá no vídeo e diz, olha, esse barulho que vocês estão ouvindo aqui é do ventilador, tá, pessoal? Botei um ventilador aqui que tá um calor, mas um calor. Como é que tá aí na sua região? Então, você precisa saber, porque ele falou uma frase e o que aconteceu depois que eu desliguei, foi algo assim muito impressionante pra gente pensar e pra gente sentir. Ele disse algo do tipo, olha, que eu já passei coisa que o pão que ele fala lá, a palavra, né? E a gente percebeu que provavelmente ele deve ter algumas mágoas, alguma coisa guardada. E eu peguei, desliguei ali o vídeo, né, me despedi dele, aquela coisa toda, me preparei para sair e saí assim meio que de costas. Aí ele veio vindo na minha direção, falando lá uma outra coisa, não sei o que lá, falando progresso da natureza, não sei o que, falando empresa. Aquela atitude normal dele. Ele vinha para fechar a porta, né? Peguei, me despedi dele, tá, tchau, São Vicente, ó, janta, come comida, dorme sem comer comida não, tá bom, depois eu como, não sei o que, agora eu não vou comer não, aquela coisa dele, porque às vezes quando ele quer uma coisa, né, uma banana, uma fruta, vocês já viram, né, ele pega ali na hora, come e tal, mas às vezes ele não quer e diz que vai comer mais tarde, enfim. Aí nisso que eu saí, ele preparou a porta para fechar, e do nada ele foi assim, emperrou a porta. Eu peguei e fui tentar ajudá-lo, né, a puxar a porta. Não, senhor, deixa que eu puxo ele. Não, não precisa não. Aí, em vez dele fechar a porta, ele abriu a porta, ficou escorando na porta, né, que ele tá meio desajeitado para andar ali, né, porque, assim, por causa da questão da visão, né, ele pegou, abriu mais a porta, com a mão ficou segurando a porta, com a outra ele escorou no caixonete, e começou a falar umas coisas, assim, que sinceramente não parecia ser o seu Vicente que estava falando. Ou então, parecia ser um seu Vicente que eu conheci nos primeiros dias, ou que eu tivesse conhecido caso eu o conhecesse há 10 anos atrás. O seu Vicente, pessoal, começou a falar de uma forma tão límpida e clara que eu quero dizer nos raciocínios, conectando coisas, contando assim umas coisas da vida dele que me deixaram impressionado. Mas veja, eu já tinha desligado, já estava indo embora, já tinha desligado o celular e estava indo embora. Mas o que ele contou foi tão profundo, né? Tanto assim, para o bem quanto para o mal. Mas acredito que mais para o bem, né? E você vai saber desse detalhe agora. Desculpa, mil perdões, eu sempre faço isso. Parece que tem que fazer aquele pessoal que faz vlog, né, que se apresenta no início, tem não sei quantos segundos, enfim. Eu sou Alexandre de Jesus. Essa pessoa a quem eu estou me referindo é o seu Vicente, é um homem que mora sozinho. Se o som estiver estranho, é o vento do ventilador que está empurrando de lá para cá, pode estar dando uma diferença. É um homem que mora sozinho, é um senhor de idade, agricultor, mora numa casinha na roça, plantador de abacaxi, de inhame. Ele, mais eu não sei quem é a pessoa lá, cuidam de abelhas. Agora, de um tempo para cá, ele adoeceu, ele tem um certo comprometimento mental, tem dificuldade de socialização, de criar vínculo afetivo, e por esses motivos de saúde ele se encontra naquela situação, tá bom? Então, para que você saiba, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui ao canal. Tem o meu primo Judson, e a gente anda pelo mato, a gente encontra casas abandonadas, locais históricos, enfim, tem muita coisa bacana aqui. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, tá bom? Depois, se você gostar, você se inscreve. Mas só se inscreve se você gostar também, se não gostar não tem problema não. Mas escuta aqui o que eu tenho para dizer para você, tá bom? Já te agradeço de qualquer forma. Aí, pessoal, o que ele fez?
ele ficou com a porta ali entreaberta, né? Tipo quando você abre assim, atende alguém, pois não sei o quê. A cena foi essa. Aí ele ficou parado e eu, já atendendo, ia embora e não fui, fiquei parado, ouvindo o que ele estava dizendo. Aí ele pegou e falou assim, obrigado mesmo. Aquela coisa que às vezes ele sempre agradece no final, né? Obrigado, rapaz, obrigado mesmo, por você não esquecer de mim aqui nesse mato. Se não fosse você, rapaz, eu não estava mais aqui não. Porque olha, eu já passei o pão que... Aí repetiu, ele tinha falado aí no vídeo, já passei o pão, né? Mas também, rapaz, eu tive muita alegria aqui, muita alegria. Eu tomava banho ali na água, e eu, não sei quem, ele foi falando de uma forma linear. É disso que eu estou dizendo, né? Eu acho que eu não me expressei bem ainda há pouco. Foi falando de uma forma linear, cronológica, citando o nome de pessoas, fazendo referências de episódios alegres, felizes, que marcaram muito, sobretudo, a sua adolescência. Você acredita nisso? De uma forma tão clara que, se há um grande arrependimento, assim, que eu poderia, se um dia eu vier a ter, foi de não ter gravado isso. De não ter gravado. Aí tu pensa assim, poxa Alexandre, mas por que você não virou e... Eu não quis nem interrompê-lo. Vocês sabem que eu gosto muito de conversar com o seu Vicente. Essa minha atitude de ouvi-lo não é uma simples atitude de quem quer se exibir. Não é isso. Porque eu sei o quanto é saudável para o estado psíquico dele, que ele possa ter com quem falar, para quem falar e quem o possa ouvir. Não é ouvir de escutar, entra aqui, sai ali. Ouvir, né? E por isso que eu sempre faço pequenas intervenções com perguntas, que de repente aquelas pequenas perguntas que eu faço, parecem aquelas perguntas meia bobas, né? Parece de quem está ali tirando sarro, mas não é. É de quem está querendo escavar mais alguma coisa. Eu pergunto, mas o senhor lembra o nome, o seu Vicente, da pessoa? Mas essa pessoa morava aqui mesmo? Essas perguntas que parecem perguntas inocentes, é só uma maneira, não de quem tem curiosidade sobre a vida dele. Eu respeito muito a vida do seu Vicente, deixo isso sempre claro, não tenho o menor interesse em julgar o passado de ninguém, tá bom? Sobretudo de pessoas que eu sequer conheço. Tenho um respeito muito grande pelo seu Vicente, pela família dele. Lá atrás, no início, você deve se lembrar, que nos acompanha há muito tempo. Eu não sabia quem era o seu Vicente, quem era a família do seu Vicente, né? Por isso eu pedi a pessoal, compartilha esse vídeo, vamos ver se esse vídeo chega até algum parente dele, a gente precisa descobrir, encontrar alguém da família dele. Graças a Deus encontramos, a história você já sabe, então eu parei de querer saber, porque não interessa, pô. Interessa é hoje, o presente e o futuro daqui pra frente. Mas ele foi falando, ele foi citando situações de lugares para onde ele saía, de uma forma clara, assim, ele contando o ir, o fazer, o voltar, o pós, ou seja, não tem esses eventos, quando a gente vai a uma festa, por exemplo, e a essa festa você conta quem foi com você à festa, o que aconteceu na festa, se foi legal, se foi chata, etc. A volta para casa, junto com essas pessoas ou não. 2 dias depois, você se reencontra com essas pessoas e vocês trocam ideias, trocam suas impressões pessoais de como teria sido essa tal festa. A festa foi legal, para você, para mim foi assim, foi assim. O seu Vicente conseguiu contar coisas assim que, se você pensar assim, foi coisa cabeluda, coisa, não, coisa do cotidiano dele, coisa do afeto, coisa da convivência com a família, coisa da convivência com amigos, de pessoas, de lugares, assim como ele já estava falando naquele vídeo, mas dessa vez ele falou de uma forma afetiva, do que ele sentia por essas pessoas, está entendendo? E por que eu fiquei tão impressionado com isso?
Porque pela primeira vez, nesses anos todos que eu conheci o Vicente, não são tantos anos assim, mas já lá se vão, né, sei lá, 3 anos mais ou menos, ou mais, o seu Vicente nunca se referiu às pessoas com um exemplo de afeto tão vivo, tão caloroso, como eu via ele citar cenas e detalhes. Eu só vi algo semelhante, que foi muito breve, curto e foi meio esparso, a situação dele se emocionar ouvindo música. Não, pessoal, dessa vez ele não chorou de emoção, nem nada, mas ele ficava sorrindo, ele estava tão alegre, que ele ficava sorrindo o tempo inteiro. E o seu Vicente ele não é de sorrir constantemente, né? E ele nunca ri do que os outros faz ou fala, ele só ri de coisas que ele mesmo fala. Já percebeu? Não? Eu já percebi há muito tempo. É necessário que ele faça uma observação e ele tire conclusão e aí ele sorri. Se eu sorrio ou não, aí o problema é meu. Eu posso rir ou não, mas ele ri de coisa que ele entendeu. Pegou a visão? É isso. Então, assim, por que eu estou fazendo esse vídeo dizendo isso para você? Porque isso pode ser um bom sinal, tá? Um bom sinal. Não devemos soltar fogos ainda. A situação não é a ideal. A situação não é a que nós desejamos do fundo do nosso coração. Todos vocês sabem qual é o nosso verdadeiro desejo em relação ao seu Vicente, os cuidados. A gente sabe que ele não pode ficar ali só. A gente sabe, o meu desejo é o mesmo do seu, entenderam? Você sabe, mas eu achei isso tão bonito e tão profundo, porque por um momento, parece que o seu Vicente, parece que o que se passa com ele, afastou, deixou a consciência dele vir à tona, com toda a sua juventude de consciência, não juventude de corpo, mas juventude de consciência, e ele falou assim como se ele tivesse 30 anos de idade, assim, vamos dizer, uma lucidez assim que me espantou, espantaria você, espantaria. Eu não vou narrar aqui os detalhes, porque quem sabe uma hora ele conte isso para nós. Não é com intenção de saber da vida dos outros, não é isso, mas é da gente ver que quando ele está alegre, que a alegria, ela realmente, como diz a minha avó, a alegria, o bom humor, o bom senso, ele é curativo, né? Ele cura. Uma pessoa quando está de bom humor, até mesmo um sofrimento que a pessoa estiver passando, a pessoa encara com um bom humor, aquele sofrimento, parece que a dor até diminui, não é verdade? Ou a dor não diminui, mas a pessoa a sente de forma menos intensa. Já percebeu isso? E já percebeu também que quando uma pessoa encara as coisas também com muito mau humor, tipo assim, se entregando e tal, parece que a coisa é mais intensa do que parece? Você já teve essa impressão? Já teve gente assim na sua família? Pois bem, isso eu queria muito compartilhar com vocês, porque boas notícias, por mínimo que seja, para ele faz toda a diferença. E eu tenho certeza que você que gosta dele deve ter ficado muito feliz por também ter sabido disso. Tá bom, minha gente? Meu muito obrigado do fundo do coração, tá? Eu vou ver se ele falar de novo. Não quero contar para vocês para não estragar nada, eu não vou dar detalhes, eu não sei se ele vai falar de novo. O seu Vicente ele é muito imprevisível, né? Por exemplo, ele já falou lá, não, vai fazer o corrimão não, porque o boi pode vir ali, passar e quebrar. Eu falei, não, seu Vicente, mas assim, sabe como é que ele é, né, gente? Mas depois ele falou, não, acho que não tem problema não, fazer assim, não sei o quê. Porque ele pode mudar de humor de repente, né? E dessa vez mudou de humor para melhor, é disso que eu estou falando. Então, meu muito obrigado, Deus abençoe cada vírgula, cada palavra que você escreve aqui nos comentários. Às vezes eu não consigo responder todo mundo, mas dou lá um coraçãozinho. Às vezes é uma coisa que já está respondido nos vídeos, eu falo assim, pessoal, assiste lá a playlist dele. Essa casa do seu Vicente, eu vou, já tem lá e tal. Não tem luz nessa casa não e tal, gente, assiste lá, tá bom? Então, meu muito obrigado, seja bem-vindo, bem-vinda, Deus abençoe a cada vírgula que você escreveu e muita saúde para você, tá bom? Porque às vezes a gente fica olhando a saúde dos outros e esquece da nossa própria, né? O bem que a gente deseja para os outros, ele volta também para a gente. Então, desejo muita saúde para você, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.